Irmãos e irmãs, é hora de mais uma liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. É o momento de nossa fé, momento de elevarmos nosso pensamento aos céus para pedir que Deus olhe por nós. Nós estamos precisando que Deus olhe por nós. Por isso, deixemos que Ele nos fale. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 24 de junho de 2019, segunda-feira. Natividade de São João Batista. Hoje a cor dos paramentos litúrgicos é branca. Temos o Glória, o Creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade. Antífona da entrada. Houve um homem enviado por Deus. O seu nome era João. Veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto a recebê-lo. João capítulo 1, versículo 6. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que suscitastes João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos do 1 ao 6. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 139, versículos do 1 ao 3, 13 ao 14ab, 14c ao 15, refrão 14a. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor,
porque de modo admirável me formastes. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Segunda leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 22 a 26. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Serás chamados, ó menino, profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66 e 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se. Momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Agora sim. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se
João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: quem virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora a reflexão é um texto do nosso querido filósofo e liderança da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. E ficaram todos admirados. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66 e 80. É claro que eles tinham bons motivos para ficarem admirados. Engravida e dá à luz uma mulher idosa e estéril. Idosa e estéril. Tem que ficar admirado. O pai fica mudo, depois de visitado por um anjo. A mãe escolhe o nome do filho quando tal tarefa cabia ao pai. Estamos diante de uma autêntica revolução. Que menino seria aquele? A admiração só iria crescer com o passar do tempo, quando o jovem João se retirasse para o deserto, vestido com o cinturão de couro dos profetas e acabasse acompanhado por numerosos discípulos e procurado por uma incontável multidão, atenta ao anúncio de um reino que se aproximava, conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 3, versículos de 4 em diante. A admiração, mesclada a uma dose de medo, chegaria ao palácio de Herodes, para quem os brados do Batista soavam como chicotadas. Seria ele o Messias? João Batista seria o Messias? Não era ele o Messias. Mas a voz que clama no deserto, conforme Isaías 40, versículo 3. Sua missão era aguardar que surgisse ali, na margem do Rio Jordão, aquele que iria batizar no fogo e no Espírito. Então João apontaria um longo indicador, como na tela de Matthias Grunewald, e bradaria bem alto para todos ouvirem: eis o Cordeiro de Deus, a vítima que tira o pecado do mundo. Cumprida esta missão, já podia ser preso e degolado. Importava que Jesus crescesse e ele fosse diminuído. Se até aqui admirávamos o perfil ascético e a extrema ousadia de João, agora devemos admirar a sua humildade. Pena que
nós tenhamos perdido a capacidade de nos admirar das obras que Deus realiza em nossas vidas. Assim como o povo judeu, cuja história registrava portentosas intervenções de Deus em seu favor, também nós acabamos vacinados diante da ação divina. É como se Deus, enfim, tivesse a obrigação de gerar novas vidas, mandar mais chuvas, manter os astros em suas órbitas. É como se tudo fosse natural. Cada criança que nasce deveria levar-nos a mirar, remirar e admirar a obra do Deus da vida, que insiste em nos dar filhos e filhas. Cada nova estação, cada nova sementeira e cada nova colheita despertariam nosso louvor e nossa ação de graças. Deus permanece fiel, seus dons não se esgotam, dá-nos força para a missão. A vida faz sentido. Ao celebrar a natividade de João Batista, o único natalício celebrado pela liturgia, além dos de Jesus e Maria, deveríamos fazer uma pausa para contemplar as maravilhas de Deus em nossa própria vida e nos perguntar sobre a missão que o Senhor reservou para nós. Estamos sendo fiéis à nossa missão? Orai sem cessar, irmão e irmã. O Senhor deu-lhe, retificando, o Senhor deu-me a língua de um discípulo. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Vamos a mais um pouquinho da história de São João Batista. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site A12, da Rede Aparecida de Comunicação. E eu me atrevo a passar para vocês que acessam o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Natividade de São João Batista. Hoje, a igreja celebra a festa da Natividade de João, o Batista. De todos os santos, João é o único do qual celebramos o nascimento. Todos os outros têm a festa celebrada no dia da morte. Conta a tradição que quando João nasceu, sua mãe teria acendido uma grande fogueira para anunciar o nascimento do bebê. Assim, sua prima Maria poderia saber do acontecido mesmo de longe, ao ver o sinal de fumaça no céu. João nasceu de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. De acordo com os evangelhos, João foi o precursor do ministério de Jesus. Ainda no ventre da mãe, João alegrou-se com a chegada de Maria. Foi ele quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão e apontou para seus discípulos o Cordeiro de Deus. Os evangelistas apresentam João como precursor do Messias. O dia de seu nascimento é chamado de Aurora da Salvação. João inicia sua missão alguns anos antes de Jesus iniciar a sua própria missão. Ele era um filho desejado por seus pais, Isabel e Zacarias. Ela, estéril, e ele de origem sacerdotal e já com a idade avançada. Conforme a indicação de Lucas, Zacarias recebeu o anúncio do anjo de que seria pai.
duvidou e ficou mudo. Isabel, confiante, gerou João, o último profeta. O menino foi crescendo e fortificando-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Com palavras firmes, pregava a conversão e a necessidade do batismo de penitência, anunciava a vinda do Messias prometido e esperado. Sua originalidade era o convite a receber a purificação com água no Rio Jordão, prática chamada batismo, daí o seu apelido de Batista. Ele morre degolado, sob o governo do rei Herodes Antipas. E essa morte foi por defender a moralidade e os bons costumes. O seu martírio é também celebrado na liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. Reflexão. São João Batista é um dos santos mais populares em todo o mundo cristão. A sua festa é muito alegre e até folclórica. Com muita música e danças, o ponto central é a fogueira, lembrando aquela primeira feita por seus pais para comunicar o seu nascimento. João é o elo entre a antiga e a nova aliança. É também lembrado como um grande profeta. Oração. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs. São João Batista, ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Amém. São João Batista, rogai por nós. O precursor de Jesus Cristo. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus Cristo. Maranata. Vem, Senhor. Estamos aguardando a sua segunda vinda, Senhor. El Shaddai, Deus onipotente. Ele proverá, se você confiar.